estamos começando mais um TVB Entrevista, onde vamos mexer na pedra do sapato de 90% das pessoas. A maioria das pessoas hoje tem dificuldades de comunicação, dificuldades de levar a mensagem, dificuldades de liderar, porque não consegue se comunicar. Aí muitas vezes você tem um baita de um potencial, uma pessoa extraordinária, tem uma concentração, tem um raciocínio perfeito, sabe das coisas, mas não consegue passar a mensagem. O que a produção do TVB Entrevista fez? Quem é hoje o grupo que está mais conceituado, que tem a melhor formação, melhor equipe, papapá? Grupo Diretiva. Aí nós entramos em contato na semana passada e pedimos para a Crislaine se ela poderia dar algumas dicas para a gente, responder algumas perguntas à comunidade, falando dessa questão que parece ser tão fácil para alguns. Tem uns que parece que nascem falando. E tem outros que estão aí há muitos anos que não conseguem assumir cargo de gerência, não conseguem vencer pela timidez. É isso que nós vamos falar hoje. Como quebrar a timidez, como falar em público, como ser desinibido. E quem está conosco é a Crislaine Kalkman, que vem nos dar algumas dicas, vem participar conosco. Você vai só ganhar. O programa de hoje você vai só ganhar. Isso que ela vai fazer conosco custa muito. Eu sei que hoje o grupo diretivo é contratado em vários estados do país para palestras. Nós vamos ter a possibilidade das dicas da Crislaine para você de casa, graciosamente. Não vai ter nenhum sem ônus nenhum, não vai ter problema algum. E você com certeza amanhã já vai começar a fazer esses exercícios para ser mais comunicativo. Gente, eu tô com uma entrevistada especial. Ela já está com os olhos arregalados aqui de ver o que acontece no programa, mas vamos lá. E antes dela falar, eu quero colocar uma enquete, que é o seguinte: você tem vergonha de falar em público? Para mais de 4, 5 pessoas? Sim, 3247-1901. Não, 3247-1902. Você participa e nós vamos, entre as pessoas que já está ligando aqui, entre as pessoas que participarem conosco, nós vamos sortear um passaporte do Beto Carreiro World. Eu vou repetir a interativa. Você tem vergonha de falar para grupo de pessoas? 4, 5 pessoas, você tranca, você empaca? Sim, 3247-1901. Não, 3247-1902. Crislaine Kalkman, do Grupo Diretiva, boa noite. Muito boa noite você, Sandra, a todos os telespectadores. Um beijo, mãe, te amo, pai, que está me assistindo. É uma satisfação muito grande estar aqui, ter recebido o teu convite, representar o Grupo Diretiva, que é uma responsabilidade grande, e falar um pouquinho sobre o que eu faço, talvez, de melhor, que é falar. Né? Falo bastante, falo em público e aceitei com bastante carinho o convite da TV para estar passando um pouquinho do nosso conhecimento aqui para nossa região, para essas várias cidades de cobertura que tem a televisão também. A gente é um assunto, parece ser besteira, né? Para algumas pessoas, tem algumas pessoas que nascem falando. Agora tem algumas que até hoje não conseguem. É tão importante assim para a carreira da pessoa, é tão importante assim a pessoa se comunicar bem, passar a mensagem, ô Cris? Ah, sim, com certeza. Se ela vai passar a mensagem é que tem que ser entendida. Para cada função, setor e departamento, os talentos, e que bom que tem vaga para todas as colocações. Só que hoje, nos tempos odiernos, não tem mais como você se abster de falar. Você vai passar uma comunicação, ela tem que estar clara, e a gente escuta sempre que comunicação não é só o que você fala, é o que a outra pessoa está entendendo.
fazendo. Então, independente de você ter o dom de falar ou não ter, ou a vontade em si, se você almeja, como dizia mesmo a tua chamada da entrevista, crescer na sua empresa, ser valorizado, o medo dos acadêmicos, defender o TCC, defendem, escrevem às vezes teorias fabulosas para resolver assim problemas que, olhando de imediato, você pensa, nossa, que interessante, e na hora de defender é o branco, é o nervosismo, a ansiedade. Então é um desafio muito gostoso, sabe, que eu adoro, e eu, né, arrisco a falar, mas que você tem que aprender a desenvolver sua fala, falar em público para 2, 3 pessoas, começar a ensaiar, porque não tem escapatória, tá? Ficar por trás de um computador só redigindo e criando normas e regras tem o seu espaço, mas falar é bem importante. Estou vendo a tua enquete aí crescer bastante, estou até curiosa. Não, 160 pessoas votaram aqui, 290 pessoas votaram e 48,28 dizem que sim, que empacam, não conseguem falar. 51,72 estão dizendo que não, falam normalmente em público. É um dom? A pessoa nasce se comunicando bem? Ou é uma habilidade? A pessoa, com o tempo, ela vai tentando melhorar? Então, assim, eu acredito muito em dons, tá? Apesar, né, como eu defendo a minha religião, sou católica, acredito nos dons, recebi os dons do Espírito Santo, né? Acredito que tudo possa, né, ser de uma força maior, com certeza. Mas eu acredito que para você se desenvolver, para falar, eu defendo muito o conceito de muitos teóricos, que também nem consigo lembrar de todos agora, do chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Você tem que conhecer, ou seja, saber, ter habilidade, alguém tem que te ensinar você a fazer, e atitude, agir para fazer. Não adianta você falar e não botar a mão na massa para agir, não adianta você saber e não ter vontade nenhuma de praticar. Então, eu acho que é um equilíbrio nisso. Então, acredito que tem dom, facilita bastante, eu acho que agiliza o processo, tá? Mas só o dom, sem ter o conhecimento, fala-se muito e não diz nada. Então... é onde eu ia entrar. Existem pessoas que falam 1 hora e tu não aproveita 5 minutos. Também saber o que fala, também saber o objetivo do que se fala é importantíssimo. Com certeza. Até um dos treinamentos, a gente estava conversando em off também, eu conversei bastante com o seu Geraldo hoje sobre isso, é um treinamento de metodologia do ensino. Não só para professores, porque às vezes o que acontece, quem não fez faculdade, né, e não teve aquele professor universitário, inteligentíssimo, capacitado, de um currículo exemplar, e na hora de ir para frente, falar com os alunos acadêmicos, não ter aquele envolvimento, por que é tão bacana uma palestra motivacional? Porque tem hora para começar, intervalo e hora para acabar, então a pessoa sabe, vai acabar, aproveita, e porque tem todo o envolvimento do acadêmico. Eu acredito que a gente tem que inovar nesse envolvimento dentro das salas de aula. E eu defendo mais, ainda falando nisso, que não só o falar ali, mas você instigar a pessoa a buscar mais. Gente, a internet tem informação para tudo quanto é coisa hoje. Agora, você tem vontade de buscar? Vai querer despertar isso dentro de você? Vai muito de cada um. E na metodologia de ensino, ela diz, para cada 10 para 1, tá, Sandro? A estatística. Se você vai falar 1 hora sobre uma coisa que você sabe o assunto e você sabe falar, tem habilidade, é 10 para 1. 1 hora de fala, 10 horas de preparação. Isso vai aumentando em grande proporção. Se você sabe o conteúdo, mas não sabe muito bem passar, é 40 para 1. E assim por diante, né? Eu vi muitos amigos reclamando a questão do Twitter, porque é só 140 caracteres. Mas se você não consegue passar sua mensagem em 140 caracteres, que chato que você é, né? Porque... as pessoas não têm mais tempo. Por exemplo, no Facebook, a gente faz, tu põe uma foto e coloca uma frase, não tenta esmiuçar. Até eu acho que uma coisa que está em extinção é a tal do comentarista. O comentarista, ele vai chegar um momento que não vai precisar, porque a escolaridade vai aumentando tanto, as pessoas vão aumentando tanto conhecimento que através da notícia você já tem a sua interpretação. O comentarista, ele tem que ter muito cuidado para não falar mais do que deve. E o que nós temos visto é o seguinte: a maioria, aquele Luiz Carlos Prates, aqueles caras,
se complica. O cara se complica, não vá muito adiante. Fala, é aquilo ali, e deixa a pessoa em casa ter a sua interpretação. A curiosidade. Outra questão que todo mundo patina também é olhar para onde. Pois é, olhar para aqui na nossa frente, uma caneta. Aqui na nossa frente aqui tem essa multidão de 50 gente. pessoas. O que eu faço aqui? Eu olho para um, eu olho para outro. O que a gente faz? Então, pois olha só, existem muitas técnicas, tá? De você neutralizar o nervosismo, a ansiedade, né? E tal. Então, na verdade, você tem que ficar no ponto cego, na verdade, de você mesmo e Irene, porque não tem muito para que olhar. São maneiras que, se eu disser para você que comigo funcionou, talvez com você não funcione. Não, e talvez, por exemplo, se uma pessoa está fazendo careta, está com cara de sono, coisa e tal, tu não pode te influenciar por aquela pessoa. Exatamente. Tu vai fazer a tua parte. Você tem que fazer o seu espetáculo independente. O que é interessante é quando você consegue atrair a atenção do público que você vai falar. E para que você consiga atrair a atenção do teu público, para evitar o sono ou mesmo esse desinteresse ou levantar isso aí, que eu acho que deve ser bem frustrante também, você ter segurança. Eu vou te pedir uma licencinha, Cris. De volta com o TVBE Entrevista, noite de gala, noite muito especial. Estamos falando aqui de como se comunicar melhor, como passar a mensagem. E estamos com uma interativa onde você participa dizendo se tem vergonha de falar em público. Você fica suado e mudo, não consegue falar, empaca, dá tilt, como dizia antigamente. Então você liga 3247-1901. Não, eu não tenho dificuldade nenhuma. Falo normalmente para uma pessoa como para 1000. 3247-1902. Já estamos com 450 votos. 490 votos. Cada vez que eu falo, tá? E 48,98 diz que sim, que empaca. 51,02 diz que não. Fala normalmente. Vocês têm algum percentual nesse sentido? Você já... porque é difícil imaginar um gerente que não fale, né? Que não tenha uma comunicação boa, né? Não é tão difícil, tá, Sandro? A gente, não só aqui na nossa Santa Catarina, mas em outros estados também, às vezes o diretor da empresa, por exemplo, o diretor, o sócio majoritário, ou o empresário da micro e pequena empresa, para não dizer o micro e pequeno empresário, senão o Patrick, presidente da AMPME, né, o empresário da micro e pequena empresa, ele pensa que vai acertar, porque tem um ótimo colaborador no operacional que, poxa, convence a equipe, tem uma lábia assim bacana, convence o pessoal às vezes para fazer uma horinha no sábado, tem um poder de convencimento fabuloso, fala bem entre eles ali, promove essa pessoa a um cargo de liderança, aumenta a questão de salário, tarefas, e se frustra porque, poxa, a pessoa era um ótimo operacional, mas não uma pessoa para estar à frente liderando oficialmente, porque liderar, a responsabilidade não é só de falar, sabe, Sandro? Porque assim, o corpo fala, o comportamento da gente, as atitudes, principalmente de um líder, fala. Em algumas palestras de motivação que eu leciono também, que eu adoro, eu uso um chavão muito interessante que é a Pantera Cor-de-Rosa. Sim. Até para todo mundo entender um pouquinho por que eu sou tão fã dela, não só porque é rosa, né? Porque desde que me conheço por gente, a Pantera Cor-de-Rosa, o desenho é mudo. Não se fala nada. E todo mundo entende. Quer dizer, a gente pensa que as pessoas entendem, mas cada um tira a sua conclusão. Porque o ato lúdico, né, você visualiza, e ela não faz nada para ninguém e todo mundo se incomoda com ela. Por quê? Porque o corpo também fala, os gestos. E a minha professora Eleni do IFES dizia muito assim, concordar com tudo e discordar com tudo é muito fácil, você não precisa argumentar. Então, para a gente ter segurança, para esse percentual aí de pessoas ter mais, não ter tanta timidez em falar, é necessário da pessoa ter o conhecimento. Não existe o falar de improviso. Sim. A Cíntia Lopes, até, quem eu me espelho bastante nessa parte de comunicação, ela veio dar um curso de oratória também para o nosso pessoal da diretiva, é conhecida. Ela sempre dizia, e mediante as palavras de fortuna que ela sempre dizia, que não existe o falar de improviso. Fui pego de surpresa, vou falar. Não, se você não tem conhecimento, você pode ser chamado para falar com uma semana, 2, 3 de antecedência, você não vai conseguir. Então você tem que se preparar e conhecer
esquecer o que você vai falar, né? Igual o Jean aqui, nossa, eu fiquei aqui atrás disfarçadinha só escutando ele falar de kart, não sei o que, futebol, e eu bota eu pra eu falar, não consigo, me dá um texto pra ler, eu até interpreto, mas não vou defender com tanta propriedade como ele aqui na... Sim, e uma das coisas interessantes é você ter a organização de ideias, o início, o meio e o fim. Muitas vezes você dormiu na faculdade, quem não dormiu? Porque o professor era uma múmia. Ele simplesmente articulava a boca sem expressão, sem força, sem... Então, a comunicação, ela é bem mais abrangente, e por isso que é importante fazer um curso, e por isso que é importante observar aí, ver o Polito falar, ver como é que é ele veio a Brusque agora. O próprio Roberto Justus também tem vindo na região. O professor Marins? Marins, encontrei no aeroporto faz pouco tempo. O Marins um dia, eu estava vendo, acho que era o Show Business, e o Marins disse assim, ó: cuidado você, empresário, que não valoriza os silenciosos eficientes. Silenciosos eficientes? Sim, aquela pessoa que não reclama de nada, não fala nada, coisa e tal, mas a parte dela está resolvida, ele faz. Só que o silencioso eficiente, geralmente o salário é menor. Hoje é praticamente por exemplo, nós temos muita gente que está iniciando a carreira agora. Eu vou repetir a pergunta para ti: o quanto se comunicar bem e passar a mensagem é importante em termos de promoção na carreira. Extremamente importante, porque embora haja lugar para todos, como eu falei, né, o sol brilha para todos, meu pai costuma dizer, mas você não se destaca, não adianta porque você não é visto. E outra, se você quer desempenhar um papel, você tem que falar, tem que se expressar, saber pedir, porque até para dar uma ordem você tem que ter um jeito de falar. E quando a gente lida com pessoas, e eu adoro gente, e acho que todo líder, todo gerente, né, supervisor tem que gostar de gente. Eu amo gente, principalmente o sexo masculino, sou hétero, né? Mas tá, tem que gostar de pessoas, e as pessoas, elas mudam de humor, mudam de comportamento, são estimuladas por fatores diferentes. Se a gente não consegue conversar a ponto que a pessoa consiga entender, sabe o que acontece? E não falando, nós falamos no intervalo sobre advogados e tal, isso é muito importante, a formalização da comunicação. Só que as pessoas no mundo moderninho de hoje acham que mandou por e-mail, está formalizado. Você leu meu e-mail? Aí manda uma mensagem no seu... As pessoas, os 140 caracteres, hoje ninguém clica no ler mais no Facebook. Fazem testezinhos um entre outros para ver quem leu até o final. Aí lá no final está escrito: você ganharia um passaporte para o Beto Carreiro. Não clicou, perdeu. Então as pessoas não têm mais tempo nem como priorizar a leitura muito extensa. Então, se você não molda suas ideias para fazer-se entender com o seu colaborador, redige-se lá um e-mail técnico lindo de, nossa, 40 minutos escrevendo. Depois a pessoa vai levar 20 minutos lendo e mais 5 para voltar até você e perguntar o que é mesmo para fazer. Então, às vezes, os líderes, os supervisores, eles estão muito preocupados com essa questão de mandei por escrito, e não é só o papel. O papel aceita tudo. As pessoas nas empresas estão deixando de fazer os minutos da qualidade. O que é minutos da qualidade? É sentar e tete a tete. É o feedback com a pessoa, é o olhar. Às vezes a pessoa muda a sobrancelha e você nem percebe, porque você não olha mais para ela. É e-mail convidando para almoçar. Isso é comunicação? É também. Não, mas tem os dois lados, mas... Uma das coisas que eu acho um dos maiores erros é você não ouvir. Exatamente. Por exemplo, eu posso ser teu chefe, mas eu tenho você que está na guerra. Então, se você está na rua, se você está vendendo, está fazendo contato, está fazendo coisa, tá, mas você, o que você sugere? Porque até mesmo tu dá um prestígio àquela pessoa que é tua parceira. Então, essa comunicação, aí nós já estamos indo para gerenciamento, para coordenação de equipe, mas é importante que se ressalte que na comunicação também existe, eu acho que uma das coisas mais importantes de se comunicar
Eu vi. Exatamente. É isso? Defende-se muito o treinamento de coaching e liderança corporativa e uma série de ferramentas que eu admiro particularmente, acho assim muito mesmo interessante, só que às vezes o básico as pessoas se perdem. Então fiz um curso de ferramentas da qualidade, na minha ignorância pensei que tinham 7 ferramentas, tem mais 7 complementares. Não é possível que dessas 14 não sirva para as empresas aqui da região ou para outras empresas. E a comunicação ela vai estar ligada em todas elas. A gente implanta planejamento estratégico nas empresas e olha, se tu pegares um modelo, salva como, para ajudar a fazer, tu não precisa tirar o item comunicação lá da fraqueza. Por quê? Porque ela sempre vai aparecer. Porque o que a gente tem que saber é que em alguns momentos a fala vai ser ótima, em outros terá por escrito. Há colaboradores que entendem muito melhor se você entregar escrito. Outros, se você chamar, fazer um minuto da qualidade 5, 6 e explicar isso tem que ser feito até quando, está aqui o cronograma, controle visual, Kanban, que a gente diz. Tô gostando desse negócio do minuto da qualidade, viu? Se você está gostando, imagina, eu sou apaixonada por isso, não largo mais. Já tá, o fã-clube aqui já tá forte, ó. Boa noite, amigo Sandro, parabéns pela entrevista e pela entrevistada. Uma das mais belas que já ouvi e assisti. Abraços do Chocolate do Cordeiros. Maravilha, Chocolate. O nosso objetivo aqui é deixar o pessoal ligado. Até porque vai ser muito triste se Itajaí e Navegantes ficarem só de mandaletes do restante do pessoal que vem dessas empresas grandes. Nós precisamos ocupar as melhores vagas. Para isso, precisamos nos especializar e precisamos trabalhar de maneira muito compenetrada e muito forte. Nós já voltamos. De volta com o TVBE em entrevista, eu vou perguntar aqui, o Valmir está perguntando o seguinte: o que fazer quando num grupo pequeno até eu converso? Já num grupo grande travo, não gosto de ser centro das atenções. Eu sei que o Valmir está falando, quando você fala assim num grupo grande todo mundo te olha, e isso trava. O que fazer? É prática e treinamento. Eu acho que a habilidade, ela vem sim, se você exercitar bastante. Começa falando sempre nos pequenos. A pessoa que ela tem vontade, né? Que é a questão do A do chá, da atitude de fazer, ela começa participando. No grupo de futebol, ele sempre vai levar algum assunto para debater. Se ele participa da missa, ele vai se oferecer para ler o salmo lá na frente, para ajudar, para estar sendo visto. E os auditórios, os lugares, se você for mesmo fazer uma explanação no ambiente público, a própria iluminação tá um segredinho que ninguém espalhe isso. Você dá tchau, abana, mas você não vê nada. Você não vê a plateia dali pra frente. Antigamente o Sai de Baixo, aqueles programas que são teatro ao vivo, aquela iluminação que vem contra o palco você não enxerga. Então você abana para sua mãe, para o Igor, um beijo para o meu filho lindo, e às vezes não tá nem vendo do outro lado. Então para o Valmir, né, treinamento, persistência, no espelho, sabe? Eu adoro o espelho, adoro chorar no espelho, sempre digo que, nossa, é mágico. Você se entrega com você mesmo, irei naquele momento ali, depois você se acalma e treina e simula, fala sozinho, dá uma de doido e a habilidade vai chegando. Se fala para 4, daqui a pouco fala para 8, quando vê, vai desenvolvendo. Se é vontade mesmo, como disse o seu Geraldo, o mundo não vai fechar as portas se você sabe onde quer chegar. E se quiser aperfeiçoar, com certeza. Aí nós temos o DEL, outros cursos também que podem amadurecer melhor essa sementinha que talvez está brotando no coração aí do nosso telespectador. Tá, e daí o pessoal tá vendo essa moça simpática passando. Quem é a Crislane Kalkman? O que você faz dentro da diretiva e qual é a tua área de trabalho, Cris? Sandro, eu faço muito menos do que eu gostaria, sabe? Assim, se eu pudesse, eu faria bem mais, mas sou uma pessoa, sou tímida, incrível, ninguém vai acreditar, os meus amigos vão debochar de mim. Eu sou uma pessoa de muita fé, sou brasileira, acima de tudo, brasileira, separada, não desisto nunca. Até tens que me trazer aqui para falar sobre guarda compartilhada em outra oportunidade. Eu tenho um filho lindo. Precisando saber disso também. Eu tenho um filho lindo, o Igor, que deve estar assistindo a gente também. Um beijo pro Igor. Adoro o pai do Igor, por ele ser um pai tão fabuloso. E graças a ter essa convivência, essa comunicação, é que um processo de guarda compartilhada dá certo. Um processo de diretoria de núcleos na associação empresarial das micro e pequenas empresas dá certo. Faço parte da Câmara da Mulher Empresária na SEI também. É tudo comunicação.
Então eu levo a diretiva em tudo quanto é lugarzinho que eu vou. Tenho meu plano B, algumas estratégias, né? Não sou eu e o Todo Mundo Odeia o Cris, temos uma semelhança e não é só um nome. Eu tenho 2 empregos, ajudo, né? Temos o selo social também, que quando a empresa é menor, não tem muitas condições, a gente tenta ajudar de certa maneira. A Cris é formada em administração pelo IFES, entidade aqui da nossa bela e maravilhosa cidade, e uma pessoa batalhadora e que quer levar solução para as empresas. Assim como eu defendo o nome da diretiva, é porque eu acredito, e eu acredito acima de tudo que quando você, líder que está me ouvindo agora, seja você líder do nosso município, vereador, diretor de câmara, seja o cargo público ou não que você tenha, se você não acreditar na sua ideia, ela não vai vingar. Porque quando você acredita, você troca de equipe, mas não troca de sonho. Você segue e você consegue realizar. Então, a diretiva nasceu em 99, então nós temos 13 anos, né? Foi uma ideia do ilustre Geraldo Cálculo, que já veio aqui, tem bem mais intimidades com essa TV, com essa câmera do que eu, mas nasceu no intuito de botar uma filha para trabalhar, porque ou trabalhava com ele, ou trabalhava sem ele preferiu me segure, né? Preferiu ficar. Mas uma das coisas interessantes é a empresa pode render mais. Os colaboradores podem render mais. Você pode sim fazer. Eu me lembro, agora vou contar uma história bem curtinha. Eu trabalhava em Sorriso, no Mato Grosso, e um dia eu fui conversar com o diretor, o Natal. O nome dele era Natal porque nasceu no Natal, 25 de dezembro. Aí o Natal diz assim: eu vou fazer a melhor faculdade do Brasil aqui em Sorriso. Eu digo, mas como, rapaz? Não, aqui a população é 70, 80 mil habitantes, papapá. Aí ele disse assim: olha, eu vou fazer excelência nisso, excelência naquilo, aquele outro, papapá. A gente vai trazer gente para cá, nós vamos ter um sistema que vai funcionar em termos de transporte de alunos para a faculdade, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. 2 anos atrás fui lá. Quando cheguei lá, já estava com um campus que já tinha uns 8 espigões lá, coisa e tal. Eu cheguei e falei com ele novamente. Ele disse assim: ó, Sandro, isso aqui está 10% do que eu quero. Então, é tudo da mente da gente, sabe? Acredito. É ou não é? É verdade, com certeza. Você, essa questão mesmo, eu até vou fazer uma parcial aqui rapidamente. Para o pessoal, já passamos aqui de 1.300 pessoas, 51,14 está dizendo que sim, que não tem dificuldade para comunicação, e sim 48,86. Ou seja, de 10 pessoas, 5 dizem que não falam em público e 5 dizem que não tem dificuldade. Ou seja, de 183 mil habitantes, nós temos aí 91.500 que têm dificuldade de comunicação. Exatamente. Então, que mercado. Então, o FEAP, CDL, Associação Comercial, todo mundo, nós precisamos fazer com que os líderes se comuniquem melhor. E para não fechando o teu raciocínio, mas abrindo talvez até uma intenção, lá na diretiva nós temos o programa DEL, que é Desenvolvimento da Excelência em Liderança, que na verdade é um coaching, só que a gente é um pouquinho mais humilde, sabe? E para preparar mesmo esses líderes ou futuro líderes, ou como esse Valmir que manifestou que, né, fala tal, mas quando entra em público, desde a maneira de como dirigir a sua palavra, como expressar-se, portar-se diante de uma reunião técnica de problemas, porque uma coisa você sabe falar quando está tudo tranquilo. Agora, bota um problema na mão de um gerente, de um diretor, ou uma meta que não está cumprida, vai passar o feedback negativo para o teu colaborador para ver se até você não treme na base. Então, tem jeitos e jeitos de falar. Então, o DEL, ele é um programa muito bacana, ele ajuda você a equilibrar bem isso. Em que momentos você tem que falar, em que momentos que você senta, pega uma memória de reunião, vai redigir, já assina todo mundo para partir para o plano de ação. Enfatiza bastante essa questão que você gostou do Minuto da Qualidade, porque eu acho que o empresário ele tem que começar mudando o seu vocabulário. Reunião. O pessoal não gosta de reunião, então chama de outro nome. A gente chama de Minuto da Qualidade. Então isso é patente diretiva, então, tá? Minuto da Qualidade. E o mais importante que eu vou dizer, eu sei que vai cutucar muita gente: administrem o tempo, marquem data para começar
e para terminar. E comecem no horário e terminem no horário. Porque se você marcar um próximo minuto, que é uns 15, 20 minutos, e levar 1 hora, quem não vai poder ficar 1 hora já nem vai. Porque você, não, o primeiro foi de 1 hora e pouco, embora foi muito bom, não vou poder ficar. Então, honrem com as regras que você mesmo dá para si perante os seus liderados. Então, a tua comunicação, ela está... E sim, ligada a isso, a você inclusive administrar o seu tempo para você poder conduzir e se organizar. Para falar essas 1 hora, se preparar 10 horas antes para saber o que dizer com eficácia. Eu já tive uma situação onde eu estava sendo contratado para trabalhar na Secretaria de Indústria e Comércio e o secretário estava lendo um jornal. E lendo o jornal, coisa e tal, eu digo, não, é assim, assim. Eu disse, não, mas o senhor pode ler o seu jornal que eu espero. Eu disse, não, pode falar. Eu digo, não. Pode ler o jornal, senão o senhor não vai prestar atenção. Gostei de ti, guri. Porque às vezes não é porque você é funcionário, não é porque você vai concordar com tudo. Exatamente. Também é importante que se coloque que existe uma personalidade, que existe uma vontade de crescer. Deixa eu ver aqui mais. Qual a dica você daria para as pessoas que estão assistindo nesse momento? Nós estamos na reta final do programa para vencer o medo. Eu sei que tem muita gente que trabalha na minha equipe aqui que gostaria de ser repórter, gostaria de ser apresentador e tem não potencial. e não conhece tudo, mas chega na hora que liga o microfone, liga a coisa, não deu. Qual é a dica? Bom, então, dentre várias técnicas que existem, que eu poderia passar nesse momento, assim, terminando o nosso programa, um amigo meu, muito especial também, sempre dizia para mim que o segredo da felicidade é não ter medo. E a minha mãe, porque eu até tenho um livro começado, sabe, Sandro, o título é um livro de comportamento que é tudo que eu sei eu aprendi com o meu pai, mas tudo que eu tenho eu devo à minha mãe, né? Que legal. E o que acontece? Você tem que transformar o seu medo em poder. É o que a minha mãe diz, ela sabe o autor, mas é porque ela sabe bem mais inteligente do que eu, né? Imagina se me ensinou tudo. Ela diz que coragem é mesmo com medo você continuar. Então é o seguinte, você tem que tentar transformar o seu medo em poder. Não usando essa frase minha, não me apoderando, porque ela é de Cíntia Lopes, inclusive, um dos exemplares. Então, se quiser depois botar, Sandro, nas redes sociais, o nome do livro, é um livro muito bacana também. É Transforme o seu medo em poder. Então, a gente tem que aprender a equilibrar as nossas dificuldades, o nosso desejo de fazer acontecer. E espelho, tá, gente? O início, assim, o começo de tudo é quando você se olhar no espelho, lembre de mim e comece, não, vou falar hoje, então vou ensaiar aqui, porque a gente vê em filme, ri, acha graça, mas na hora que apertar, se fizer, eu acredito que vai começar a funcionar. E a dica mais importante é, não encontrando resposta na internet, embora esteja muito, a gente tem que ter até talento para filtrar. Vai fazer uma visitinha na diretiva, toma um café com a gente, toda quinta tem o café lá de ideias, e a gente amadurece o nosso conceito e consegue passar para vocês aí algumas dicas bem legais. A Silmar aqui diz, oi amigo, não é o fato de não saber falar, é o nervosismo que atrapalha, por ter medo de cometer erro e falar alguma palavra errada. Boa noite, estou adorando o programa de hoje. Leitura. A palavra, o vocabulário é leitura, é hábito, é você escrever várias vezes o que você vai dizer, é você ter você ser PhD no assunto que você vai falar. Você não precisa saber falar de tudo o tempo todo para todos, não. Você tem que ter a humildade também de admitir, esse assunto me foge agora para fazer. E ir buscando palavras, porque a gente se habitua, né? A gente simplifica a linguagem na rede social, a gente cria apelidos. A culpa é nossa também, né? Também não dá pra gente ser só sério o tempo todo, mas a leitura facilita bastante e contribui. O Afonso Arruda aqui tá te parabenizando, a Tereza Marli do Nascimento. O Afonso Arruda que é nosso vereador aí, que assumiu no início. Tereza Marli do Nascimento, a Inês Vargas, Thaisanes, Marli Márcia Bauer, Dina Cir dos Santos, Valmir Leutz, também a Margarida Farias Marga, a Neide passou de Uriarte, minha querida colunista, a Lília Aninha, um monte de gente aqui curtindo o programa de hoje, gostando, mas eu vou deixar uma dica para você, querido amigo. Se você tem essa inibição, está fazendo uma faculdade, está construindo uma carreira, já passaram na tua frente. Não, fulano é legal, é eficiente, mas se ele tiver que dar uma entrevista pela empresa, ele não fala. Aí já passaram na tua frente. Procura ajuda.
Procura um curso de oratória que você vai procura ajuda, procura alguém, através da prática, através do dia a dia, tu vai indo, quando tu menos perceber, tu já vai estar tranquilo, aí já vai estar te comunicando, porque ninguém já chega e já sabe tudo. Não, ele vai aprendendo. Agora, se tem alguma dificuldade em comunicação, é importante você procurar ajuda. Telefone da diretiva, e-mail. Geraldo Kalkman, você é brilhante, mas a sua filha também é extraordinária. Obrigada. Bom, antes de eu passar o telefone da diretiva, eu quero mandar um abraço para minha avó, Maria Rosa Kalkman, que está se recuperando muito bem, graças a Deus, de um AVC. Eu tenho certeza que ela está assistindo a gente. Então, vó, um beijo, amo você. E o pessoal da AMP ri de mim, porque toda vida onde eu tô com o cartão da diretiva e tô falando do site da diretiva. E onde a gente tá, a gente vende, é o comercial da empresa. Então a diretiva tá sediada aqui em Itajaí, na rua Pedro Pereira Mafra, esquina com Anivaldo Detói, bem próximo ali à concessionária Renault, na Contorno Sul. Temos uma estrutura com 22 ambientes, 4 áreas comuns para estar recebendo você que queira fazer uma reunião, desde você usar o nosso espaço para fazer uma reunião, 1 minuto da qualidade, longe dos problemas da sua empresa, até mesmo as soluções diversas que tem no nosso site, que é www.grupodiretiva.com.br/novo, se já quiser espiar o novo portal que já está no ar também. Eu acho legal esse material em company também. A questão de vocês visitarem empresas, darem algumas dicas, porque daqui a pouco você faz um plano mais tímido, vai indo, quando você Exatamente. Vê a sua empresa. O Geraldo falou que tem até... Vocês certificam ISO 9000, né? Exatamente, nós implantamos todos os critérios internacionais da norma, temos uma certificação patenteada nacional que é nossa, então é reconhecida, né, a nível nacional, e preparamos toda a empresa para buscar uma certificação internacional, se assim couber diante da exigência dos seus clientes. Já está escolhido o tema da próxima visita da Cris aqui conosco. Nós vamos falar sobre ISO 9000, o que é isso, de que maneira, como é que funciona e quais são os diferenciais, hoje até de financiamento, eu sei que fornecimento para Petrobras, pré-sal. Eu sei que tem algumas empresas que só contratam serviços de quem tem ISO 9000 e a sua empresa tem que estar assim. E nós somos expertos nisso. Obrigado pela visita. Um abraço pro Geraldo. Gente, eu encerro o programa de hoje, fico muito feliz. Falamos sobre como falar em público, pois não? Alguma coisa? Não. Uma boa noite para a Thaís Anes, que está nos dando a sua presença aqui no estúdio também. Obrigado ao Gustavo, obrigado ao Lucas, a minha querida Dani também, a Débora, essa nossa equipe que nos faz líderes nesse horário, com certeza em toda a região. Fique agora com o programaço Doc SC e depois o programa Palavra Amiga com o pastor José Carlos Francilino. Uma boa noite a todos.